Então, como eu estava falando para vocês, essa, essa bainha de mielina, ela tem por objetivo aumentar a velocidade da passagem do pulso elétrico. Então, neurônios mielinizados são neurônios de alta velocidade. Neurônios amielinizados têm uma velocidade mais baixa de passagem do pulso elétrico. E isso daí acontece também porque nós temos regiões em que não tem a presença da mielina, que são os chamados nódulos de Ranvier, que são esses estrangulamentos que a gente observa. Num neurônio convencional, sem bainha de mielina, o pulso ele passa linearmente. Os neurônios que têm a bainha de mielina, eu vou colocar aqui em verde, o pulso ele é saltatório. Ele salta de um nódulo para o outro. Então esse saltar faz com que ele seja mais rápido. Ele forma um campo elétrico e o pulso vai pulando. Então isso faz com que a velocidade seja maior, tá? Mas aí eu pergunto, mas como que é essa passagem de pulso elétrico? Nós vamos ter a membrana do neurônio, ela apresenta cargas elétricas. E é importante observar que existem 3 momentos dessa carga elétrica. Existe o neurônio polarizado, ele em despolarizado e ele repolarizado. O que significa dizer isso? O neurônio sem a passagem de pulso elétrico, ele tem a sua membrana voltada para o meio externo com carga positiva. Já a porção do meio interno é negativo. O que vai ocorrer? Se nós tivermos a chegada de um estímulo, chegou um estímulo, esse estímulo vai passar pelo corpo celular até atingir o axônio. No axônio, nós vamos ter aí a entrada em ação da bomba de sódio e potássio. De que maneira? Colocando sódio para fora rapidamente. Quando coloca sódio para fora, o sódio ele é positivo. Então, ao colocar esse sódio, o que vai rolar? Nós vamos ter a movimentação e uma inversão de polaridade. Essa inversão de polaridade vai fazer com que a porção interna fique negativa e a porção externa, a porção interna fique positivo e a porção externa fique negativo. Só que como desencadeia num ponto, nós chamamos isso de potencial de ação. A passagem se estimulou num ponto, começa a passar o pulso para outras. Imagina uma ola. Se um grupo resolve começar a ola, automaticamente os outros vão continuar. Quem está lá no final não sabe nem onde começou. Então a pessoa que levantou no começo, o próximo levantou, ela baixa. É como se fosse, aí a gente tendo essa mudança de negativo para positivo e de positivo para negativo, quando o pulso passou, ela volta para o ponto inicial. Então repare, eu tenho aqui polarizado, aqui eu tenho o processo de despolarização e aqui eu vou ter o processo, depois que o pulso passou, ó, eu tenho o processo de repolarização.
Então nós vamos tendo troca de carga. De que maneira isso acontece? Eu vou colocar uma outra imagem para vocês aqui. Professor, acontece por difusão ou é bomba de sódio e potássio? Bomba de sódio e potássio. A polarização e a repolarização também? A repolarização aí é pelo processo de difusão. Ah, sim, entendi. Então olha aqui nessa imagem, ó. Quando a célula está em repouso, o que está em verdinho aqui, ó, ela tem em torno de menos 70 milivolts. O que seria isso? É a diferença entre a carga interna, ela está negativa, e externa positiva. Quando eu tenho o estímulo, isso vai desencadear uma despolarização. Nós vamos chegar em torno de mais 20 milivolts. Atingiu esse pico, ele vai repolarizar. Só que quando ele repolariza, as cargas não voltam ao que era originalmente direto. Ele vai chegar em torno de menos 80 milivolts, que aí é chamado de hiperpolarização. Só que ele volta a se equilibrar. E aí atinge o que tinha no início. Então apareceu essa curvinha, colocando aqui, ó, potencial da membrana, colocando em milivolt e mostrando o tempo em milissegundos. Então nós estamos falando isso em processo muito rápido. Essa passagem aqui, essa curvinha, é a curva do processo de despolarização. Beleza? Deixa eu voltar lá naquela tela. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Só um dado interessante, ó. Quando a gente fala do estímulo, olha que interessante. O estímulo que gera o impulso nervoso deve ser forte o suficiente, acima de determinado valor crítico, que varia entre os diferentes tipos de neurônios. Ele vai, ó, induzir a despolarização, que transforma o potencial de repouso em potencial de ação. Então vai fazer o quê? Vai despolarizar o neurônio e ele vai entrar em ação e o pulso vai percorrer. Esse é o estímulo limiar. Se eu ficar estimulando com uma certa intensidade e não atingir esse limiar, nós não desencadearemos o impulso nervoso. Se eu chegar no limiar, atingir o limiar, aí gera o impulso nervoso. Recebe esse tipo de característica o nome de lei do tudo ou nada. Se não atingir o limiar, não tem passagem de pulso nervoso. Atingiu o limiar, tem o pulso. Não tem um meio termo. Ah, vai ser um pulso mais fraquinho. Não. Pulso é pulso nervoso. Atingiu o limiar, tem o impulso nervoso. Não atingiu, não tem. O que vai diferenciar a intensidade é a quantidade de fibras que você vai estimular. A quantidade de neurônios que recebem o estímulo. Mas para um neurônio não tem um impulso nervoso, um impulso elétrico mais forte ou menos forte. Deu para entender isso? Belezinha? Ó, a Melissa não voltou. Será que teve problema de conexão?
Vamos falar do sistema endócrino, pegar algumas glândulas. Então, diferente do sistema nervoso, que ele age por pulso elétrico, com velocidade, de forma fugaz, aconteceu, acabou o processo, o sistema endócrino, ele age através de mensageiros químicos, que são os hormônios. A ação dele é direcionada, ela é específica e, além disso, ela tem uma durabilidade maior, se comparada com a ação do sistema nervoso. Quando eu falo em durabilidade, estou falando em relação ao efeito, em relação a como ocorre a ação desse sistema, tá? Então nós vamos falar de algumas glândulas. A primeira delas é a glândula que é chefe de todos, que é a hipófise. A hipófise é chamada de glândula mestra, ela tem a capacidade de controlar as demais glândulas e, além disso, ela também secreta certos hormônios. Nós vamos dividir a hipófise em duas porções, a chamada adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, ela está ligada a porções do cérebro. Ela vai liberar dois hormônios importantes, a ocitocina. A ocitocina é aquela que causa as contrações uterinas no parto, tanto que quando a mulher entra em trabalho de parto, ela não tem contração, o médico vai injetar a ocitocina nela para fazer com que haja contração uterina. E também vai agir nas glândulas mamárias para que o leite saia. E libera um hormônio importantíssimo, que é o ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele faz com que haja reabsorção de água nos rins. Então, o excesso desse hormônio vai causar, antidiurético, vai diminuir a liberação de urina e a retenção de água. Isso pode causar uma hipertensão arterial no indivíduo. Professor, Oi. é a neurohipófise que produz e armazena os hormônios? Ela não costuma armazenar muito, ela produz os hormônios. Ela vai receber o estímulo e vai secretar esses hormônios. A Não vai ter. adenohipófise é a armazenaria, então, seria? Não, são duas porções que produzem e secretam. Você não tem um Aham. estoque de hormônio, você vai produzindo ele e vai liberando. Lógico que existe um pouquinho Entendi. dentro da célula, mas o objetivo não é estocar o hormônio. É liberado uma vez, né? Você produz e libera. Entendi. A adenohipófise, ela vai produzir, um hormônio que vai regular a tireoide. Lembra que eu falei que ela é a glândula mestra, ela controla as outras? Ela controla também através de hormônios. Então, nós vamos ter o TSH, que é o tireotrófico, controla a tireoide. Nós vamos ter o adrenocorticotrófico, vai controlar as suprarrenais. As suprarrenais, elas vão produzir um hormônio importantíssimo, nós vamos falar daqui a pouquinho. Ela produz dois hormônios que são importantes, acabam na fase adulta sendo mais efetivos com a mulher do que com o homem, que é o FSH, que é o hormônio que estimula o amadurecimento dos folículos lá no ovário, e o hormônio luteinizante, que promove a saída do ovócito do ovário. E o GH, que é a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. E a prolactina. A prolactina, ela aumenta a produção de leite, mas ela não faz o leite sair. Quem faz o leite sair é a ocitocina. Então, durante o ciclo menstrual, a mulher tem um aumento da prolactina, por isso que a mama ela fica mais inchada, tá? O termo que se usa de forma inadequada, seio, seio quer dizer
o meio entre duas projeções. Na verdade, é o vale. O meio do peito é o seio. Quem fica lateralmente são as mamas, são as glândulas mamárias, tá? Então, falando da tireoide. A tireoide é essa glândula que a gente tem aqui na região frontal do nosso pescoço. Ela vai produzir dois tipos de hormônios, a triiodotironina e a tiroxina. Esses hormônios estão relacionados com o metabolismo do nosso organismo. Então, o funcionamento, se eu tiver muito hormônio, a produção muito grande de hormônio, a pessoa fica agitada, causa emagrecimento. Quando eu tenho pouca produção desse hormônio, a pessoa fica mais lenta, acaba tendo aumento de peso. É o que a gente chama de hipotireoidismo e hipertireoidismo, tá? Também há a produção da calcitonina. A calcitonina é um hormônio que reduz a quantidade de cálcio no sangue. É um hormônio que retira cálcio do sangue e leva para os ossos. Na paratireoide, que são 4 pontinhos que ficam atrás da tireoide, elas produzem um hormônio que se chama paratormônio, que tem um efeito, uma ação antagônica à calcitonina. Enquanto a calcitonina tira cálcio do sangue para colocar nos ossos, a paratireoide, produzindo paratormônio, o paratormônio tira cálcio dos ossos para colocar no sangue. Outra glândula é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Além de ela produzir o suco pancreático para digestão, ela produz insulina e glucagon. A insulina, ela tem a tendência de reduzir a quantidade de glicose no sangue, jogando essa glicose para o interior das células. O glucagon, ele tem a função de aumentar a disponibilidade de glicose no sangue. Só que ela aumenta tirando o glicogênio do fígado e dos músculos. Então, enquanto a insulina, excesso, diminui a quantidade de glicose no sangue, o glucagon ele aumenta a quantidade de glicose, tá? Os dois estão relacionados com o controle da nossa glicemia. Então, aqui no nosso organismo, onde nós encontramos as glândulas, né? A hipófise, que é chamada de pituitária, tireoide, a paratireoide fica atrás dela. Vamos ter, ó, suprarrenais, que ficam acima do rim, pâncreas, ovários e no homem os testículos. Então, para a gente falar das suprarrenais que estão acima dos rins, nós vamos encontrar nessa glândula ela dividida em duas porções, a porção cortical e a porção medular. A porção medular dela vai produzir a adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina. A adrenalina, ela vai ser liberada em situação de perigo, em situação de alerta, em situação de estresse. Ela vai atuar lá no sistema nervoso autônomo simpático, para deixar o nosso corpo em alerta. E a noradrenalina vai atuar na pressão sanguínea. Ela tende a manter a nossa pressão sanguínea normal. Já a região cortical vai produzir dois hormônios, os corticosteroides, que eles atuam aumentando ou diminuindo a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Por isso que fala que pessoa que toma cortisona, a tendência dela é engordar, ela fica inchada, justamente porque regula a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Impede que o fluxo de material fluido volte para o sistema circulatório. Então acumula isso no corpo do indivíduo.
Já os mineralocorticoides vão regular, vão manter a homeostase dos sais minerais do nosso corpo, o que pode atuar também tendo esse efeito de retenção de líquido. Já os ovários e os testículos, os ovários produzem 2 tipos de hormônio. E esses 2 hormônios, eles atuam diretamente na estrutura uterina. O estrógeno, ele vai fazer com que haja um aumento do endométrio no útero e, além disso, ele é o responsável por dar as características sexuais secundárias na mulher. Então, o aumento das glândulas mamárias, o acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, o amadurecimento das estruturas sexuais, a libido, que é o interesse sexual, está relacionado ao estrógeno. Já a progesterona, ela vai manter esse endométrio espesso, esperando a chegada do embrião. Quando não tem fecundação, a quantidade de progesterona ela cai e o endométrio é desfeito, o que a gente chama de menstruação. Tá? E no homem, a testosterona é o hormônio que dá as características sexuais secundárias, a voz de locutor, a presença de barba, pelo no corpo, aumento da musculatura e também a testosterona é o que dá a libido ao homem, dá o interesse sexual. Belê? Alguma dúvida em relação a isso, queridos? Deixa eu só fechar aqui, que eu vou abrir a apostila. Ah, não, eu tô com ela aqui. Ah, não, mas eu vou abrir que fica melhor para vocês. Para a gente fazer os exercícios da apostila 15. Calma que tá abrindo. Nossa, tá devagar para abrir, hein? Falha, deu erro na rede. Para fazer o download. Vamos ver se faz de novo. A 2 eu já tinha feito, né? Não tinha feito a 3 e a 4, ou nem a 2 eu tinha feito? O senhor começou a 2, aí caiu. Aí o senhor disse que recomeçaria nessa aula. Então, beleza. Então, vamos lá na 2. 2, a letra A. O que ele coloca aí, ó? Tá falando dos equinodermos, paraná, são animais marinhos, simetria radial na fase adulta, bilateral na fase de larva. Aí ele coloca
A palavra deuterostômio deriva de deutero, segundo, secundário, estoma, boca. Que característica justifica denominar os equinodermos como deuterostômios? Cite outro filo com a qual essa característica é compartilhada. Então, nós podemos indicar que os equinodermos são deuterostomados. Então, são deuterostomados devido ao fato de que a abertura do blastóporo dará origem ao ânus. Essa característica é compartilhada com os cordados. Beleza? Aí coloca no item B. No desenvolvimento dos equinodermos, verifica-se a transição de sistema bilateral para simetria radial. Essa sequência reflete o que ocorreu com a simetria ao longo da evolução dos metazoários invertebrados? Justifique sua resposta. Essa transição não corresponde ao que ocorreu com os metazoários invertebrados. Nesse grupo, o que se apresenta é a transição de simetria radial para a bilateral. Tranquilo isso, gente? Então vamos lá para a questão 3. Posso apagar aqui? A Isabelle está copiando. Peraí que eu tô copiando rapidinho. Então, beleza. Professor, Oi. vai definir deuterostômio de protostômio é a abertura do... Qual que é o nome daquele negócio lá? O destino do blastóporo. Isso, blastóporo. O destino ou a abertura? Destino. O blastóporo, se ele originar a boca, ele é protostômio. Se originar o ânus, ele é deuterostômio. O futuro dele. O que ele vai ser no futuro? Posso apagar, Luísa? Sim, senhor. Pode apagar. Obrigada, senhor. Bora lá. Questão 3. Observe o esquema que se refere à diversidade dos vertebrados. Nesse esquema, as áreas A, B, C, D e E correspondem ao número aproximado de espécies atuais em cada grupo. Então, repare que tem muito peixe, tem bastante réptil, bastante ave, menos mamíferos e um pouco menos de anfíbios. Então, por ordem de quantidade, peixe, ave, réptil, mamífero e anfíbio. Com base no esquema e em seu conhecimento sobre o assunto, responda o que se pede. Nomeie os grupos, colocando-os em ordem crescente do número de espécies atuais. Então, vamos lá. O item A. B, anfíbios. E, mamíferos. C,
répteis. D, aves. E A, peixes. Item B. Cite as letras correspondentes aos grupos que apresentam respiração branquial na fase adulta. Excreção de ácido úrico como produto nitrogenado e ectotermia. Gente, essa questão tem um erro conceitual aí. Você não tem nenhum organismo que excreta ácido. Quem excreta ácido úrico é réptil e ave. Só que réptil e ave não tem respiração branquial. Tem respiração pulmonar. Eu acho que o erro foi aqui, ó, ao invés de ácido úrico, tem ácido ureia, tá? Então vamos colocar como ureia aqui. Quem faz isso com excreção de ureia e tem brânquia na fase adulta, aí são os peixes cartilaginosos. Excretam ureia, respiram por brânquias e são pecilotérmicos ou ectotérmicos, tá? E C, colocou na C, cite 2 mecanismos evolutivos que permitiram a adaptação dos animais C, portanto dos répteis, fora da água. São os ovos com casca e pele seca. Isso foi importantíssimo para impedir o processo de desidratação. E o D, cite 2 características que são comuns a todos os grupos representados. Então, todos eles são triblásticos, todos eles são celomados. Ele pediu só 2, tá? Mas eu vou colocar mais aqui. Todos são deuterostomados. Todos eles apresentam vesícula vitelínica. Todos apresentam notocorda. Então, poderia colocar várias aí, tá? Notocorda é na fase embrionária, né? Sim, alguns podem até manter. Os peixes cartilaginosos mantêm ainda resquícios de notocorda no espaço intervertebral. Só me responde uma coisa, professor. É a notocorda que vai dar sustentação para o tubo neural? A notocorda é que dá sustentação para o organismo, é o eixo de sustentação. Com o desenvolvimento, ela vai abarcar, ela vai englobar a estrutura do tubo neural, que vai ser a medula espinhal. Ah, sim, entendi. Valeu. E a notocorda vai virar a coluna vertebral. E o tubo neural virar espinha e encéfalo? Na região anterior vai formar o encéfalo. Posso apagar? Pode sim, professor. Então, bora lá. A última questão. Nas aves, a aquisição evolutiva das penas foi um passo importante para o voo. Cite 2 outras características que permitem às aves aprimorar sua capacidade de voo. Então, nós poderíamos citar aí, ó, ossos
pneumáticos, então os ossos ocos. Poderíamos citar ausência de dentes, presença de sacos aéreos, ausência de bexiga. Só pediu para citar duas, tá? Eu coloquei mais exemplos aí para ilustrar para vocês. E o item B. Além do voo, dê outra função das penas. Ela propicia isolamento térmico. Elas usam as penas para se aquecer. Posso colocar outra coisa também? Posso. Poderia colocar aí atração no processo de corte. Usam as penas para ficar bonito e atrair o parceiro. Pensa no pavão. Beleza? Galera, nós temos 2 minutinhos. Acho que vai dar tempo de fazer uma questão. Vou apagar aqui e vou abrir a aula anterior. Acho que vai dar tempo de fazer uma só. E se esse Zoom colaborar e não descer essa telinha aí. Obrigado, Zoom. Aí. Então vamos lá. Primeira questão. As que não der tempo eu faço semana que vem, tá? Um estímulo aplicado em um ponto de um nervo desencadeia a formação de impulso nervoso, caracterizado por despolarização seguida de repolarização da membrana dos axônios. Esse fenômeno, denominado potencial de ação, se propaga pelo nervo. Após um determinado período de tempo, em presença de ouabaína, um inibidor específico da enzima sódio-potássio ATPase, qual seria a formação potencial de ação? Repare que o exercício fala de uma substância que inibe a enzima da bomba de sódio-potássio. O que vai acontecer? Se eu tenho uma enzima que inibe a bomba de sódio-potássio, não vai formar potencial de ação. Então aí, ó, não haverá a formação de potencial de ação em virtude da inibição da enzima sódio potássio ATPase. Esse é o nome da bomba de sódio de potássio? Não, esse é o nome da enzima que faz a colocação do sódio para fora e do potássio para dentro. É o nome da enzima. Então, dessa forma, dessa maneira, o neurônio permanecerá polarizado. Pessoal, se porventura acabar o